Crianças da antiguidade não tinham berços, nem babás eletrônicas, nem pediatras. Mesmo assim, sobreviveram o suficiente para construir todas as civilizações conhecidas. Como uma criança descalça de 4 anos conseguiu sobreviver num mundo repleto de superpredadores? A resposta é mais estranha do que se imagina. Quando eu digo crianças antigas, estou falando de um enorme período da existência humana, não de uma única época. Desde os caçadores-coletores paleolíticos há centenas de milhares de anos, passando pela Idade do Bronze até a história escrita. Climas diferentes, ferramentas diferentes, tudo diferente. Mas uma coisa permaneceu quase universal em todos esses mundos antigos: a infância como a entendemos hoje. Uma bolha protegida para a escola e a brincadeira. Simplesmente não existia. Essa ideia é basicamente uma invenção moderna, com apenas algumas centenas de anos. Antes disso, as coisas eram bem diferentes. Uma criança era uma pessoa pequena que devia se tornar útil o mais rápido humanamente possível, sem direito à sala de espera. Aqui está a realidade crua com a qual você precisa lidar. Um número enorme dessas crianças simplesmente não sobreviveu. Cientistas que estudam ossos e dentes antigos sugerem que aproximadamente metade das crianças pré-históricas morria antes de completar 5 anos de idade. Metade. Algumas regiões foram piores, outras um pouco melhores, mas em lugar nenhum chegou perto dos números que vemos nos tempos modernos. Então, quando digo sobreviver à infância, não quero dizer ter uma boa, quero dizer chegar à idade reprodutiva. Essa é a régua. Se você chegou à adolescência, passou no teste. Todo o resto era lucro para os nossos ancestrais. Como é que sabemos tudo isto? Os ossos dizem-nos muito e os dentes revelam ainda mais. O esmalte dos dentes registra estresse, doença e fome em faixas visíveis. Sepultamentos antigos nos mostram quem morreu e como. E paralelos etnográficos, grupos modernos de caçadores-coletores estudados por antropólogos, nos ajudam a intuir comportamentos que não fossilizam. Não é uma imagem perfeita, mas também não é um palpite. Acontece que a criação dos filhos na antiguidade não se parecia em nada com a nossa. Aqui está a primeira coisa que vai te incomodar. Os pais na antiguidade vigiavam seus filhos muito menos do que nós. Não um pouco menos, muitíssimo menos. Imagine que você é uma mãe paleolítica com trabalho real e urgente para fazer. Colher raízes, tratar peles, cuidar do fogo, ficar de olho no tempo. É um trabalho constante e físico. Você não pode seguir uma criança pequena o dia todo narrando suas escolhas, e você não faz isso. A criança perambula, perto do fogo, perto da beirada do acampamento. Às vezes mato adentro, onde vivem de verdade as criaturas com dentes. Existe um padrão lindo e aterrorizante nos registros antropológicos sobre como as crianças pequenas nas sociedades tradicionais realmente vivem. Recebem uma quantidade chocante de liberdade física. Manuseiam ferramentas afiadas por volta dos 3 ou 4 anos de idade. Elas caminham perto de penhascos. Aproximam-se de fogueiras acesas. Os pais intervêm muito menos do que qualquer pai moderno poderia imaginar. Não existe superproteção parental em lugar nenhum do registro humano profundo. Nenhuma mesmo. Nem uma única cultura. Não é que os pais antigos fossem ruins. A supervisão constante de um único filho é uma invenção moderna. Possível graças a famílias pequenas, lares seguros e muito tempo livre que nem sempre tivemos. E, no entanto, e aqui está o paradoxo, a espécie obviamente seguiu em frente. Você está aqui, eu estou aqui lendo isto. Foram tantos esses pequenos sem supervisão que chegaram a ter os seus próprios filhos sem supervisão repetidamente por gerações. Negligência que, de alguma forma, deu certo. Esse é o enigma. O truque não estava nos pais, estava em todos os outros no acampamento. Existe uma frase que você provavelmente já ouviu 1000 vezes. É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Na vida moderna, é apenas um slogan. Na vida antiga, era biologia literal. Os cientistas chamam isso de aloparentalidade.
Aloparentalidade significa o cuidado de uma criança por pessoas que não são os pais biológicos, tias, tios, irmãos, primos. Em um pequeno grupo de 30 ou 40 humanos, uma única criança tinha muitos cuidadores observando-a diariamente. Avós, especialmente as avós. Todo adulto no acampamento era, de certa forma, responsável por todas as crianças que ali estavam. Isso importa mais do que parece. Uma mãe poderia deitar seu bebê e se afastar em segurança em algum lugar. Uma criança pequena que andava por aí provavelmente estava sendo observada por 3 outros adultos por perto que não eram seus pais biológicos. Quando uma mãe morria, e as mães realmente morriam com frequência, a criança não morria automaticamente junto com ela. Existe uma ideia científica chamada hipótese da avó, e ela silenciosamente muda a forma como pensamos sobre o envelhecimento. Ela sugere que as fêmeas humanas vivem muito além dos seus anos férteis por uma razão evolutiva específica, a sobrevivência dos netos. Em muitas sociedades tradicionais, ter uma avó viva aumenta de forma mensurável quantos dos seus próprios filhos sobrevivem. A própria longevidade humana, nessa visão, foi silenciosamente construída por crianças pequenas da antiguidade que precisavam desesperadamente ter avós por perto. E tem mais. Estudos mostram que em muitos grupos ancestrais de caçadores-coletores, a amamentação era, na verdade, compartilhada entre todo o bando. Se uma mãe não podia amamentar, outra mulher frequentemente podia. Um bebê não estava preso a uma única fonte de leite. Esse único fato salvou incontáveis vidas. A carga mental de cuidar das crianças era dividida entre todo o grupo. Ninguém estava esgotado porque ninguém fazia isso sozinho. Compare isso com um pai ou mãe dos dias de hoje, sozinha num apartamento, pesquisando febres no Google às 3 da manhã. Evoluímos para a aldeia, não para isto. Mas compartilhar as crianças só funcionava se as próprias crianças fizessem a sua parte e ajudassem o grupo a sobreviver no dia a dia. Aqui é onde as coisas ficam desconfortáveis para os nossos instintos modernos. As crianças antigas não eram apenas observadas por muitas mãos. Esperava-se que contribuíssem, e acontece que contribuíam desde cedo, muito mais cedo do que imaginamos. Estudos com grupos modernos de caçadores-coletores, os Hadza, os Aka e os Martu, mostram crianças manuseando ferramentas de verdade desde cedo, por volta dos 4 ou 5 anos. Não brinquedos, ferramentas de verdade. Facas pequenas, paus de cavar, pequenos arcos e também varas para cuidar do fogo. E eles se tornam bons nisso rapidamente. Aos 6 ou 7 anos, muitas crianças caçadoras-coletoras já buscam suas próprias calorias de forma independente. Elas sabem quais frutas as matam, sabem quais insetos são seguros, conseguem escalar, cavar e rastrear. Eles ainda não são especialistas, mas também não são indefesos. Arqueólogos encontram versões em miniatura de ferramentas adultas em túmulos, lâminas minúsculas, pequenas pontas de lança, arcos do tamanho dos bracinhos de uma criança. Não eram enfeites colocados ali apenas para exibição. Eram equipamentos de trabalho de verdade, dimensionados para um corpo que ainda não tinha terminado de crescer, mas que já estava contribuindo. Brincar para uma criança antiga não era entretenimento, era aprendizado disfarçado de diversão, silenciosamente escondido dentro de cada jogo. Quando uma criança pequena perseguia um lagarto com um graveto afiado, ela estava silenciosamente aprendendo a caçar. Quando construíram um abrigo com galhos, estavam praticando arquitetura. Nada do que fizeram foi em vão. Aqui está a parte que mais me surpreendeu quando li sobre isso. A autoconsciência se desenvolve cedo em crianças que recebem confiança. Uma criança a quem se confia uma lâmina aos 4 anos não é a mesma que aquela mantida longe de tesouras até os 8. Elas leem o perigo de forma diferente. Leem o próprio corpo de forma diferente. A competência se acumula, silenciosamente, desde o primeiro ano de vida. Mas nenhuma quantidade de pura competência salvava a todos. Então veio a parte que os pais modernos simplesmente não conseguem aceitar hoje. A seleção natural fez o trabalho de criar os filhos que ninguém mais quis fazer.
Essa é a verdade feia por trás de tudo o mais. A infância antiga funcionou, no sentido da espécie, não porque os pais fossem gênios, mas porque as crianças inaptas, em sua maioria, não sobreviviam. Bebês frágeis muitas vezes não sobreviviam ao primeiro inverno. Um recém-nascido com um defeito no coração. Uma criança que nascia pequena demais. Uma criança pequena que não conseguiu resistir a uma infecção comum. A natureza a levou, silenciosa e constantemente, sem qualquer aviso. A medicina moderna salva essas crianças rotineiramente hoje. Mas, durante a maior parte da história humana, simplesmente não havia como salvá-las. O infanticídio está documentado em muitas sociedades humanas antigas, embora a real dimensão ainda seja intensamente debatida pelos pesquisadores hoje em dia. Em alguns grupos, uma mãe que não conseguia alimentar um recém-nascido, porque ainda estava amamentando um filho mais velho, fez uma escolha que hoje mal conseguimos nomear. Não foi crueldade, foi uma triagem nascida de uma escassez inimaginável. A escassez de recursos impunha esses cálculos em toda parte. Se um grupo tinha bocas de mais e comida de menos, alguns morriam de fome. A matemática era implacável e antiga. E ainda havia os predadores à espreita em cada canto do acampamento. Os humanos são o que os cientistas chamam agora de superpredadores, no topo de todas as cadeias alimentares em que entramos. Mas há 300 mil anos, muitas vezes éramos nós as presas. Leopardos levavam crianças. Hienas também levavam crianças. Grandes felinos rondavam os limites de todos os acampamentos. Evidências fósseis às vezes mostram marcas de dentes em crânios de crianças. Esse é o mundo em que nossos ancestrais criavam seus bebês. A população sobrevivia, mas perdia pedaços o tempo todo. Cada geração que atravessava uma floresta paleolítica tinha, em média, irmãos ausentes, primos ausentes, seus próprios filhos ausentes. A perda era ambiente, a perda era o clima. O que levanta uma questão mais incômoda sobre o amor e o apego na antiguidade. Será que eles amavam os filhos como nós amamos os nossos? Se metade morresse, você conseguiria continuar apegado? Durante muito tempo, os historiadores argumentaram que os pais na antiguidade mantinham distância emocional dos filhos pequenos porque as chances de perdê-los eram altíssimas. Que a paternidade era uma transação cautelosa até que uma criança tivesse chances de sobreviver. Novas evidências dizem que isso está errado, ou pelo menos é organizado demais. Olhe para os sepultamentos. Túmulos antigos de crianças pequenas são de partir o coração. Brinquedos colocados ao lado deles, contas, pedaços de ocre, o pigmento vermelho que os humanos espalharam sobre os mortos por milênios. Corpos posicionados com cuidado, encolhidos como se dormissem, embalados por pedras, ternamente dispostos como se ainda fossem dignos de amor. Existem sepulturas neandertais onde estudos mostram crianças enterradas com oferendas fúnebres, possivelmente flores, pequenas ferramentas, um cuidado deliberado. O apego é mais antigo que a agricultura, mais antigo que a linguagem como a conhecemos. Provavelmente mais antigo que a nossa própria espécie. A alta mortalidade não significava distância emocional, significava algo mais difícil. Amar intensamente, sabendo que a perda era provável. Os pais da antiguidade não eram robôs. Eram pessoas que abraçavam com força pequenos seres humanos frágeis, sabendo que podiam perdê-los. O amor coexistia com a aceitação da perda. Essa é uma combinação para a qual nossa cultura moderna já não está realmente preparada. Tratamos a morte de qualquer criança como um escândalo, uma indignação, uma falha de todo o sistema moderno. No passado distante, era uma ferida que você aprendia a carregar, porque todos ao seu redor carregavam a mesma. Então, como é que tudo isso moldou silenciosamente a criança que você um dia foi, lá bem no fundo? Aqui está a parte que amarra tudo. Tudo que é estranho na infância antiga não está separado de você. O abandono, a criação compartilhada, a maturidade precoce, as perdas, tudo isso moldou quem de fato sobreviveu. Você é o descendente das crianças que sobreviveram. Cada traço filtrado pela sobrevivência bruta delas.
A infância prolongada é o verdadeiro superpoder da nossa espécie. Os humanos têm o período de dependência mais longo de qualquer animal vivo. Os chimpanzés já são basicamente independentes aos 5 ou 6 anos. As crianças humanas precisam de muitos e muitos anos de cuidados além disso. Por quê? Porque nossos cérebros são enormes. Cérebros grandes precisam de uma longa e segura janela para realmente aprender tudo. Linguagem, uso de ferramentas, regras sociais, estratégias de caça, conhecimento das plantas. Nada disso é realmente instintivo. Tudo isso precisa ser baixado lentamente de outros humanos que estão pacientemente ali, bem ao seu lado. Esse longo download só funciona se a criança sobreviver para recebê-lo. A evolução criou sistemas para manter ao menos alguns vivos. Criação cooperativa. Alô parentes. Avós com vidas que se estendiam para além da menopausa. Toda uma arquitetura de cuidado que os outros primatas simplesmente não possuem. E essa arquitetura moldou nossas mentes em troca. A criação cooperativa é uma das principais teorias para nossa empatia especificamente humana. A capacidade de modelar o que outra pessoa está pensando, de compartilhar a atenção, de ensinar outra mente diretamente. Você não consegue criar uma criança em uma aldeia compartilhada sem ler a mente dos outros. Foi ali que os cérebros sociais se desenvolveram. Até a nossa ansiedade faz parte da herança. Aquele zumbido baixo da preocupação dos pais, o verificar, o escutar. A imaginação dos piores cenários, isso não é um defeito da parentalidade moderna. É uma característica, antiga e herdada. Ele manteve bebês suficientes vivos em um mundo perigoso. Os pais que se preocupavam um pouco mais, preservavam um pouco mais. Ficaram com um pouco mais dos seus filhos. Os genes deles sobreviveram. Os seus também. Você existe porque crianças mal conseguiram sobreviver. Leia de novo. Cada ancestral da sua linhagem foi a criança que não se afogou, não passou fome, não foi levada. Não fui levado pelo leopardo, não perdi no cara, ou coroa do frio brutal do primeiro inverno. Sua existência é uma sequência de escapadas por muito pouco. E isso muda a forma como você pode enxergar a parentalidade moderna hoje. Porque olhe o que a infância moderna realmente é. Estatisticamente, é mais segura do que qualquer infância na história da humanidade. Vacinas, água potável, prontos socorros, cadeirinhas de carro, babás eletrônicas que acompanham em silêncio um pequeno peito subindo e descendo. Uma criança que nasce hoje em um país de renda média tem chances de sobrevivência que pareceriam mágica para as mães do Paleolítico, mas também é mais solitária, e mais vigiada, e mais isolada da aldeia que nossos cérebros ainda esperam encontrar. Os pais modernos, na maioria, criam os filhos sozinhos. Famílias nucleares, às vezes pais solteiros, avós em outra cidade, tias vistas 2 vezes por ano. A rede de coparentalidade que sustentou nossa espécie por centenas de milhares de anos se reduziu a quase nada. As crianças brincam menos em grupos de idades misturadas. Numa tribo antiga, uma criança de 4 anos passava o dia com crianças mais velhas. Aprendiam observando as crianças mais velhas e ensinando as mais novas. Hoje, as crianças são separadas por idade exata em salas de aula. A estrutura natural do aprendizado desapareceu. E a superproteção é o outro lado dessa mesma moeda histórica que viramos. Nossos ancestrais protegiam de menos, de formas que hoje nos horrorizam. Nós protegemos demais, de formas que deixariam nossos ancestrais verdadeiramente perplexos. Um pai moderno que deixa uma criança de 5 anos caminhar sozinha até a esquina pode, na verdade, ser investigado pelas autoridades nos dias de hoje. Um pai que deixa uma criança de 9 anos usar uma faca de verdade recebe olhares de reprovação. Em algum ponto dessa mudança, perdemos os guardiões. Não estou dizendo que devemos recriar a infância antiga. Por favor, não recriem a infância antiga. Mas resgatem algumas coisinhas. Mais adultos de confiança na vida da criança, não menos. Mais brincadeiras entre idades diferentes.
mais tarefas reais, Mais aceitação de riscos administráveis, mais partilha da carga com a aldeia de verdade, seja lá como essa aldeia se pareça para ti agora. A verdadeira questão nunca foi a sobrevivência, isso nós já resolvemos. O que importa é aquilo que crescer realmente constrói dentro de nós. A infância antiga formava adultos capazes de enfrentar um mundo hostil com poucas ferramentas e um enorme grupo ao lado. A infância moderna constrói algo diferente. Crianças com vasta informação, poucas responsabilidades, segurança infinita e pouca comunidade ao seu redor. Nenhuma delas está completa, ambas são estranhas à sua maneira. Uma última coisa estranha antes de irmos. Cada instinto materno que você tem, a vigilância constante, a preocupação, o amor ferozmente protetor, o cansaço interminável que carrega dentro de você, aquela vontade de entregar o bebê a alguém por 10 minutos, tudo moldado por florestas ancestrais e acampamentos ancestrais. Você está rodando um software paleolítico em um mundo moderno. Claro que você está cansado. O software esperava outros 15 adultos. Toda criança roda o mesmo software antigo também, programada para confiar em um grupo, programada para aprender com as crianças mais velhas, programados para testar pequenos riscos, programados para uma infância que, de certa forma, eles nunca poderão ter. Quando as crianças modernas parecem inquietas, entediadas ou ávidas por responsabilidade, é um design ancestral operando no ambiente errado. As crianças que sobreviveram nos moldaram. A negligência, a competência, os cuidadores compartilhados, a sorte brutal. Tudo isso escreveu a nossa espécie. E cada geração desde então continuou escrevendo, com uma tinta ligeiramente diferente. Então, da próxima vez que você vir uma criança pequena, a sua, a de uma sobrinha ou a de uma criancinha desconhecida no supermercado, lembre-se do que elas realmente são por baixo de tudo isso. Não frágil. Não indefesa. Um projeto muito antigo vestindo uma roupa moderna, carregando milhares de anos de sangue de sobreviventes. Surpreendentemente resiliente, surpreendentemente amada. E ainda assim, de alguma forma, precisando da aldeia que esquecemos de preservar. Se você achou isso interessante, fique por aqui. A seguir, quero explorar como as pessoas da antiguidade realmente dormiam. Não é o que você pensa, e pode mudar a forma como você vai dormir esta noite. Inscreva-se se você gosta dessas perguntas. Faço esses vídeos porque realmente quero as respostas, e é mais divertido descobri-las junto com pessoas curiosas. Conte para mim nos comentários, qual fato mais te surpreendeu? Os aloparentes? O infanticídio? As lâminas das crianças? Eu leio todos os comentários e tenho curiosidade